Sem nada além da sua inocência, ela entregou a última flor para uma criança. E um milionário nunca esqueceu esse momento. Você também acredita que o amor verdadeiro supera tudo? Então me conta nos comentários de onde você está vendo essa história. É muito especial saber quem está aqui comigo nessa jornada. O sol de março despencava impiedoso sobre a Avenida Paulista, transformando o asfalto em uma chapa quente que parecia derreter os sonhos de quem ousava caminhar por ali em busca de uma oportunidade. Camila ajustou o pequeno balde plástico cheio de rosas vermelhas no braço esquerdo, sentindo o peso que ia muito além dos poucos quilos das flores. Aos 22 anos, ela carregava nas costas a responsabilidade de sustentar a mãe doente e o irmão mais novo, uma carga que fazia seus ombros curvarem ligeiramente para frente, como se o mundo inteiro repousasse ali. Flores, rosas lindas, apenas R$ 5. E gritava ela para a multidão que passava apressada, como se cada pessoa fosse um fantasma transparente que não conseguia vê-la. Os executivos, em seus ternos impecáveis, desviavam o olhar. As mulheres elegantes apertavam as bolsas contra o corpo com receio, e os jovens com fones de ouvido seguiam em seus mundos particulares, alheios à sua existência. Camila conhecia aquela dança cruel há mais de 3 anos. Saía de casa às 6 da manhã, pegava 3 conduções até chegar ao centro financeiro da cidade e passava o dia inteiro caminhando de um lado para o outro, oferecendo suas flores, como se oferecesse pedaços de seu próprio coração. Alguns dias eram melhores, outros piores, mas todos eram marcados pela mesma sensação de invisibilidade que a corroía por dentro. O suor escorria por sua testa enquanto ela parava em frente a um semáforo, aproveitando os poucos segundos de trânsito parado para abordar os motoristas. A maioria nem baixava os vidros, outros faziam gestos negativos com a cabeça, e poucos chegavam a xingá-la por atrapalhar o trânsito. Ela engolia a humilhação e seguia em frente porque não havia alternativa. Às 5 da tarde, quando o movimento começou a diminuir, Camila contou o dinheiro no bolso. Apenas R$ 15. Havia vendido 3 flores em um dia inteiro. Seu coração apertou ao pensar na expressão de sua mãe quando chegasse em casa, praticamente de mãos vazias novamente. Dona Maria sempre sorria e dizia que amanhã seria melhor, mas Camila via a preocupação escondida atrás daqueles olhos cansados. Foi quando ela a viu. Uma menina de não mais que 7 anos, sentada na calçada ao lado de uma parada de ônibus, com os joelhos sujos abraçados contra o peito e lágrimas silenciosas escorrendo pelas bochechas rosadas. Suas roupas eram simples, remendadas com carinho, mas evidentemente gastas pelo tempo e pelo uso. Os cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo desalinhado, e ela olhava para o chão como se fosse o lugar mais triste do mundo. Camila sentiu algo se mexer em seu peito. Sem pensar 2 vezes, ela atravessou a rua e se aproximou da criança, ajoelhando-se ao seu lado. "Oi, pequena. Está tudo bem?" perguntou com a voz mais doce que conseguiu encontrar, depois de um dia inteiro gritando. A menina levantou os olhos, revelando um par de íris castanhas profundas, repletas de uma tristeza que não deveria existir em alguém tão jovem. "Minha mãe disse que ia voltar logo, mas já faz muito tempo", sussurrou ela com a voz embargada. O coração de Camila se partiu. Ela olhou ao redor, procurando por algum adulto que pudesse estar relacionado à criança, mas não viu ninguém. Então, sem hesitar, ela retirou do balde sua última rosa vermelha, a mais bonita que havia guardado para uma eventual venda especial, e estendeu para a menina. "Toma, essa é para você, para que você não se sinta sozinha enquanto espera." "Sua mãe", disse Camila, sorrindo genuinamente pela primeira vez no dia. Os olhos da criança se iluminaram como 2 estrelas no céu escuro. Ela pegou a flor com cuidado
como se fosse feita de cristal, e pela primeira vez sorriu. Foi um sorriso tímido, mas verdadeiro, que transformou completamente seu rostinho antes triste. Obrigada, moça bonita, disse a menina, cheirando a rosa delicadamente. Camila sentiu uma onda de calor no peito, uma sensação boa que há muito tempo não experimentava. Naquele momento, ela esqueceu dos R$ 15 no bolso, esqueceu da fome que começava a apertar, esqueceu de todas as humilhações do dia. Havia ali, naquele gesto simples, algo muito maior do que qualquer venda que pudesse ter feito. Do outro lado da rua, dentro de um BMW preto com vidros escuros, Rodrigo Montenegro observava a cena com uma expressão que ele mesmo não conseguia decifrar. Aos 30 anos, herdeiro de uma das maiores empresas de tecnologia do país, ele estava acostumado a ver o mundo através de planilhas, gráficos e estratégias de mercado. Pessoas eram números, situações eram problemas a serem resolvidos, e emoções eram variáveis desnecessárias em suas equações. Mas algo naquela cena o incomodava, ou melhor, o tocava de uma forma que ele não conseguia compreender. A jovem, vendedora de flores, havia acabado de dar sua última mercadoria gratuitamente para uma criança desconhecida, um gesto que desafiava toda a lógica empresarial que ele conhecia. Não havia lucro, não havia retorno, não havia estratégia. Havia apenas humanidade. Senhor Montenegro, o trânsito está liberando, disse Marcos, seu motorista em segurança, olhando pelo retrovisor. Siga aquela moça, disse Rodrigo, impulsivamente, apontando para Camila, que agora se levantava e se despedia da criança. Senhor, você me ouviu, siga-a, mas mantenha distância. Marcos obedeceu sem questionar, acostumado aos pedidos inusitados de seu chefe. O carro seguiu lentamente pela Paulista, sempre mantendo Camila dentro do campo de visão. Rodrigo observava cada movimento dela, a forma como ela caminhava, apesar do cansaço evidente, como ela parava para orientar um turista perdido, como ela dividia um pedaço de pão com um cachorro de rua. Havia algo naquela mulher que ele não conseguia tirar da cabeça. Em seu mundo de luxo e superficialidade, onde cada gesto era calculado e cada palavra tinha um propósito específico, a espontaneidade de Camila era como uma brisa fresca em um dia sufocante. Ela representava algo que ele havia perdido há muito tempo, ou talvez nunca tivesse tido: a capacidade de sentir verdadeiramente. Quando Camila finalmente entrou no metrô, Rodrigo percebeu que havia passado quase uma hora apenas observando-a. Algo havia mudado dentro dele naquela tarde, e ele sabia que não conseguiria simplesmente esquecer aquela mulher de flores que havia tocado sua alma adormecida. Rodrigo Montenegro acordou às 6 da manhã, como sempre fazia há mais de uma década. Sua rotina era matemática: 15 minutos de exercícios, banho frio por exatos 8 minutos, café preto sem açúcar e revisão das principais notícias econômicas mundiais antes de sair para o escritório. Cada momento de sua vida era cronometrado, cada decisão calculada, cada relacionamento medido pelo retorno que oferecia. Era assim que havia construído seu império aos 30 anos, herdando e multiplicando por 10 a fortuna deixada pelo pai. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Enquanto lia o relatório financeiro trimestral da empresa, sua mente insistia em vagar para a imagem de uma jovem ajoelhada diante de uma criança, estendendo uma rosa vermelha com um sorriso que parecia vir de algum lugar muito profundo da alma. Rodrigo balançou a cabeça, irritado consigo mesmo. Não fazia sentido perder tempo pensando em uma vendedora ambulante qualquer. Marcos, chamou ele quando entrou no carro. Quero que você descubra informações sobre aquela florista de ontem, discreta e rapidamente. Que tipo de informações, Sr. Montenegro? Nome, onde mora, família, o básico.
Rodrigo parou por um momento, surpreso com seu próprio pedido. Na verdade, esqueça. Não é importante. Mas era importante. E ele sabia disso. Durante toda a manhã, em meio às reuniões com diretores e análises de investimentos, Rodrigo se pegou pensando naquela mulher. Havia algo nela que desafiava tudo o que ele acreditava sobre a natureza humana. Em seu mundo, cada ação tinha um propósito. Cada bondade escondia uma intenção. Pessoas eram movidas por interesse, sempre. Então, por que diabos aquela desconhecida havia dado sua última flor para uma criança que nem conhecia? A curiosidade foi crescendo como um incêndio silencioso. Às 3 da tarde, Rodrigo inventou uma desculpa para sair do escritório e pediu para Marcos levá-lo até a Paulista. Preciso resolver algumas coisas na região, mentiu, sem conseguir explicar, nem para si mesmo, o que realmente estava fazendo. Enquanto isso, Camila voltava à sua rotina com o mesmo cansaço de sempre, mas com algo diferente no peito. A lembrança do sorriso da menina a acompanhava como uma melodia suave, amenizando um pouco o peso dos dias difíceis. Ela havia chegado em casa com apenas R$ 15 no bolso, mas pela primeira vez em meses não se sentiu derrotada. "Camila, você está ficando maluca!" exclamou Joana, uma florista mais velha que vendia ao lado da estação do metrô. "Ontem você deu sua última flor de graça. Semana passada foi aquele sanduíche para o mendigo. E antes disso, você ajudou aquela mulher a pagar a passagem do ônibus. Isso não é negócio, menina." Camila sorriu enquanto arrumava suas flores. "No balde, não é sobre negócio, Joana. É sobre ser humana. Humana não paga conta, querida. Você tem família para sustentar, não pode ficar fazendo caridade com o dinheiro que não tem." Joana balançou a cabeça, genuinamente preocupada. "Esse mundo não retribui bondade, Camila. Quanto mais cedo você aprender isso, melhor." "Talvez você esteja certa", disse Camila, pegando uma rosa branca e cheirando delicadamente. "Mas eu prefiro acreditar que um dia as coisas mudam. Que quando você planta bondade, mesmo que demore, ela cresce e volta para você de alguma forma." Joana suspirou, sabendo que não conseguiria mudar a mente da jovem. "Você é teimosa como uma mula, sabia? Mas é também a pessoa mais pura que eu conheço. Só espero que o mundo não machuque esse coração de ouro que você tem." A partir daquela tarde, algo estranho começou a acontecer. Rodrigo passou a aparecer na região da Paulista nos mesmos horários em que Camila vendia suas flores. Primeiro foi uma coincidência planejada. Ele inventava reuniões inexistentes em escritórios próximos, sempre arranjando uma desculpa para passar pela área. Do banco do carro, ele a observava trabalhar, notando detalhes que antes passariam despercebidos. Viu quando ela dividiu seu lanche com um catador de papelão. Viu quando ela parou para amarrar o sapato de uma criança cujos pais estavam distraídos. Viu quando ela orientou pacientemente um idoso que estava perdido, caminhando com ele até o ponto de ônibus correto, mesmo tendo que deixar seu ponto de venda por alguns minutos. Cada gesto dela era como uma peça de um quebra-cabeças que Rodrigo não conseguia montar. Como alguém que obviamente tinha tão pouco podia dar tanto, como alguém que era ignorada e desprezada pela maioria das pessoas podia manter a gentileza intacta. Era como se ela vivesse em um mundo paralelo, onde as regras que ele conhecia simplesmente não se aplicavam. No terceiro dia, Rodrigo finalmente tomou coragem. Vestiu roupas mais simples, uma camisa social sem gravata e uma calça jeans que raramente usava, e saiu do carro a uma quadra de distância do ponto onde Camila costumava ficar. Seu coração batia de forma estranha, como se ele fosse um adolescente prestes a conversar com a garota por quem estava interessado. "Boa tarde", disse ele, aproximando-se do local onde ela oferecia suas flores. "Você teria uma rosa vermelha?"
Camila levantou os olhos e, por um instante, Rodrigo sentiu como se ela pudesse ver através de sua alma. Havia uma profundidade naquele olhar que o fez se sentir pequeno e transparente ao mesmo tempo. "Tenho sim", respondeu ela, com a voz suave, mas cautelosa. R$ 5. Rodrigo pegou a carteira, mas hesitou. Havia algo no jeito dela que o deixava nervoso, uma autenticidade que ele não estava acostumado a encontrar. "Você faz isso há muito tempo?" "Vender flores, digo." "Há alguns anos", respondeu ela simplesmente, entregando-lhe a rosa. Havia uma reserva em sua voz, como se ela estivesse acostumada a desconfiar de homens bem vestidos que apareciam do nada fazendo perguntas. "Deve ser cansativo", tentou ele, procurando por uma forma de prolongar a conversa. Camila o estudou por um momento, como se tentasse decifrar suas intenções. "É a vida", disse ela, encolhendo os ombros. "O senhor quer mais alguma coisa?" Rodrigo percebeu que estava sendo sutil demais. Decidiu ser mais direto. "Na verdade, gostaria de comprar todas as suas flores." Os olhos de Camila se arregalaram ligeiramente. "Todas? Mas são quase 50 flores. Isso daria R$ 250. Eu sei." Rodrigo já estava tirando o dinheiro da carteira. "Pode separar?" Camila o olhou com desconfiança crescente. "Por que o senhor quer comprar todas as minhas flores?" A pergunta o pegou desprevenido. Rodrigo parou com o dinheiro na mão, percebendo que não tinha uma resposta que fizesse sentido. Não podia dizer que estava obcecado por ela desde que a viu dar uma flor para uma criança. Não podia explicar que ela havia despertado algo nele que achava que estava morto há muito tempo. "Tenho um evento", mentiu ele. "Mal. Preciso de muitas flores." Camila continuou o encarando e Rodrigo teve a impressão de que ela podia ver através de sua mentira. Mas ela começou a separar as flores mesmo assim, colocando-as cuidadosamente em um saco plástico. "São 250, disse ela, estendendo o saco. Rodrigo entregou o dinheiro. Mas quando foi pegar as flores, Camila retirou uma rosa branca do saco e estendeu para ele separadamente. "Essa é por conta da casa", disse ela, com o primeiro sorriso genuíno que ele havia visto dela. "Para o seu evento dar certo." Rodrigo ficou parado, segurando a rosa branca e o saco com as outras flores, sentindo algo se mover em seu peito. Mesmo recebendo um dinheiro que provavelmente representava o lucro de uma semana inteira para ela, Camila ainda insistia em dar uma flor de presente. Era como se a generosidade fosse parte de sua natureza, algo que ela não conseguia controlar ou suprimir. "Obrigado", disse ele, genuinamente tocado. "Qual é o seu nome?" "Camila", respondeu ela, já começando a arrumar suas coisas para ir embora. "E o senhor?" "Rodrigo", disse ele, sabendo que provavelmente nunca mais esqueceria aquele momento. Enquanto caminhava de volta para o carro, Rodrigo sentia um respeito crescente por aquela mulher. Ela havia mantido sua dignidade, havia sido gentil, mas cautelosa. Havia feito um negócio, mas ainda assim havia dado um presente. Era como se ela operasse em um código moral completamente diferente do que ele conhecia. Um código baseado em princípios que ele havia esquecido que existiam. Decidiu que iria com calma. Havia algo especial em Camila, algo que ele não queria estragar com sua pressa ou com seus métodos habituais. Pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo Montenegro estava disposto a esperar. O relógio marcava 2:30 da tarde, quando Rodrigo apareceu novamente na Avenida Paulista. Dessa vez, ele não ficou observando de longe. Saiu do carro e caminhou diretamente até onde Camila organizava suas flores, sentindo uma ansiedade que não experimentava há anos. Havia passado a noite inteira pensando na conversa do dia anterior, na forma como ela o havia tratado com educação, mas mantendo sua guarda erguida,
e principalmente no gesto espontâneo de dar-lhe uma rosa branca de presente. Boa tarde, Camila, disse ele, aproximando-se com um sorriso que tentava parecer casual. Ela levantou os olhos e Rodrigo notou uma pontada de surpresa em seu rosto. Rodrigo, respondeu ela, meio perguntando, meio afirmando. Voltou para comprar mais flores? Na verdade, vim fazer um convite, disse ele, colocando as mãos nos bolsos para disfarçar o nervosismo. Que tal eu te dar uma carona até em casa? Deve ser cansativo pegar transporte público depois de um dia inteiro em pé. Camila parou de arrumar as flores e o encarou diretamente. Por quê? A pergunta simples e direta o desarmou completamente. Rodrigo esperava uma recusa educada, um obrigada, mas não precisa, mas não essa questão frontal que ia direto ao ponto. Bem, achei que seria gentil da minha parte, gaguejou ele, percebendo como sua resposta soava vazia. O senhor não me conhece, disse Camila, voltando a organizar suas flores. E eu não o conheço. Pessoas não fazem gentilezas sem motivo, especialmente homens ricos para mulheres pobres. A honestidade brutal de Camila fez Rodrigo dar um passo para trás. Ele estava acostumado com pessoas que diziam o que ele queria ouvir, que aceitavam seus convites sem questionar, que se derretiam diante de seu dinheiro e status. Aquela mulher, ao contrário, o tratava como se ele fosse qualquer pessoa na rua. Você tem razão, admitiu ele, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade. Eu tenho um motivo. Quero conversar com você. Sobre o quê? Sobre ontem. Sobre a criança. Sobre por que você fez aquilo. Rodrigo sentiu-se vulnerável de uma forma que não gostava, mas continuou. Posso sentar aqui na calçada com você por alguns minutos? Prometo que depois vou embora e não a incomodo mais. Camila o estudou por um longo momento, como se tentasse ler suas intenções mais profundas. Finalmente, ela apontou para a calçada ao lado de onde estava sentada. 5 minutos, disse ela. Mas se eu disser para ir embora, o senhor vai. Combinado, disse Rodrigo, sentando-se desconfortavelmente no chão quente. Fazia anos que ele não se sentava em uma calçada, e a sensação era estranha e humilhante ao mesmo tempo. Então, perguntou Camila, continuando a separar suas flores enquanto falava, por que você deu aquela flor para a menina? Era sua última flor, você poderia ter vendido. Camila parou o que estava fazendo e olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e tristeza. O senhor realmente não entende, né? Não, admitiu Rodrigo. No meu mundo, as pessoas fazem as coisas esperando algo em troca, sempre. Eu genuinamente não consigo entender por que alguém daria algo de graça para um desconhecido. Camila ficou em silêncio por um momento, como se estivesse organizando os pensamentos. Quando falou, sua voz tinha uma suavidade que Rodrigo não havia notado antes. Minha mãe costumava dizer uma coisa quando eu era pequena, começou ela, pegando uma rosa amarela e girando-a entre os dedos. Ela dizia que o pouco dado com amor tem mais valor que o muito dado com orgulho. Na época, eu não entendia direito, mas agora entendo. Como assim? Aquela menina estava chorando, sozinha, assustada. Eu podia ver que ela precisava de algo mais do que dinheiro ou comida. Ela precisava saber que alguém se importava com ela, que ela não estava invisível no mundo. Camila levantou os olhos para Rodrigo. A flor era só um símbolo, uma forma de dizer, eu te vejo, você importa. Rodrigo sentiu algo se mexer em seu peito, uma sensação estranha e desconfortável. Mas você nem a conhecia. E daí? Dor é dor, independente de quem esteja sentindo. Criança chorando é criança chorando, não importa se é filha de rico ou de pobre. Camila deu de ombros, como se estivesse explicando algo óbvio. Além disso, eu tinha 5 reais no bolso. Não ia morrer de fome por causa de uma flor. Mas e se não tivesse? E se aquela flor fosse a diferença entre você ter dinheiro para o transporte de casa ou não?
Camila sorriu. E foi a primeira vez que Rodrigo viu um sorriso genuíno dela. Aí eu caminharia. Já fiz isso outras vezes. A simplicidade da resposta deixou Rodrigo sem palavras. Ele tentou imaginar-se na mesma situação. Tentou pensar se seria capaz de abrir mão de algo que precisava para ajudar um desconhecido, e descobriu que não conseguia nem conceber tal possibilidade. Sua mãe deve ser uma pessoa muito sábia, disse ele finalmente. Era, corrigiu Camila, e Rodrigo notou uma sombra de tristeza passar por seus olhos. Ela morreu há 2 anos, câncer. Sinto muito. Obrigada. Ela lutou bastante, mas no final... Camila balançou a cabeça, afastando as lembranças dolorosas. Enfim, foi ela quem me ensinou que a gente recebe de volta o que dá para o mundo. Às vezes demora, às vezes vem de forma diferente do que esperamos, mas sempre volta. Rodrigo ficou em silêncio, processando tudo o que havia ouvido. Havia algo na filosofia de vida de Camila que o incomodava profundamente. Não porque fosse errada, mas porque evidenciava tudo o que estava errado com a sua própria vida. Quando foi a última vez que ele havia feito algo genuinamente altruísta? Quando foi a última vez que havia ajudado alguém sem esperar nada em troca? Camila, disse ele impulsivamente, eu tenho uma proposta para você. Ela o olhou com desconfiança renovada. Que tipo de proposta? Profissional. Apressou-se ele a esclarecer. Eu estou montando um projeto social na minha empresa. Algo com impacto real, que realmente ajude pessoas. E depois de conversar com você, percebi que eu não tenho a menor ideia de como fazer isso direito. O que isso tem a ver comigo? Você entende de pessoas. Você entende de necessidades reais, de como o mundo funciona para quem não tem privilégios. Eu gostaria que você me ajudasse a pensar nesse projeto, que me orientasse sobre como fazer algo que realmente importe. Camila o encarou por um longo momento, e Rodrigo podia ver que ela estava pesando suas palavras, tentando decidir se ele estava sendo sincero ou se havia algum tipo de pegadinha escondida. Não sei nada sobre projetos sociais corporativos, disse ela finalmente. Mas sabe sobre pessoas, e é isso que importa. Rodrigo se inclinou para a frente, genuinamente animado com a ideia que havia acabado de ter. Olha, eu admito que você me inspirou. Ontem, quando vi você dar aquela flor, eu percebi que existe uma forma completamente diferente de enxergar o mundo. Uma forma que eu nunca considerei. E o que o senhor quer de mim, exatamente? Que você venha até minha empresa amanhã. Só para conversar, para me contar como você vê as coisas, que tipo de ajuda realmente faria diferença para pessoas como você. Rodrigo parou, percebendo como isso havia soado. Desculpa, não quis dizer pessoas como você de forma pejorativa. Eu entendi, disse Camila com um pequeno sorriso. E pessoas como eu precisam de quê, na sua opinião? Oportunidades reais, não caridade, mas chances genuínas de crescer, de ter uma vida melhor. Rodrigo sentiu-se mais confiante ao falar. Eu tenho recursos, você tem conhecimento. Talvez juntos possamos criar algo que realmente funcione. Camila ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para suas flores e depois para ele. Rodrigo podia ver que ela estava lutando consigo mesma, pesando os prós e contras de confiar nele. Se eu for, disse ela finalmente, não vai ser porque preciso do seu dinheiro ou porque estou impressionada com suas coisas. Vai ser porque acredito que talvez, só talvez, você esteja falando sério sobre querer ajudar pessoas. Estou falando sério, disse Rodrigo, e percebeu que realmente estava. Mais sério do que já estive sobre qualquer coisa em muito tempo. Tá bom então, disse Camila, levantando-se e sacudindo a saia. Amanhã de manhã, mas eu volto para trabalhar de tarde, então tem que ser rápido. Perfeito, disse Rodrigo, também se levantando. Eu mando um carro buscar você. Não precisa, me dá o endereço que eu chego lá. Rodrigo anotou o endereço em um pedaço de papel,
e entregou a ela. Quando seus dedos se tocaram brevemente, durante a troca, ele sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Até amanhã, então, disse ele. Até amanhã, respondeu Camila. Rodrigo caminhou de volta para seu carro com um sorriso no rosto que não conseguia disfarçar. Pela primeira vez em anos, ele estava genuinamente animado com algo que não envolvia lucro ou conquistas pessoais. Havia algo em Camila que o fazia querer ser uma pessoa melhor, e isso era uma sensação completamente nova para ele. Do outro lado da rua, Camila o observou entrar no carro e partir, sentindo uma mistura estranha de curiosidade e apreensão. Havia algo naquele homem que a intrigava, uma vulnerabilidade escondida por trás da confiança aparente. Ela não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que algo interessante estava prestes a acontecer em sua vida. Nenhum dos dois sabia, mas naquele momento, sentados numa calçada da Avenida Paulista, suas vidas já haviam começado a se entrelaçar de uma forma que mudaria ambos para sempre. Camila chegou ao prédio espelhado no centro de São Paulo, às 9 da manhã em ponto, depois de 2 horas de transporte público e muito nervosismo. O edifício de 30 andares se erguia imponente contra o céu azul, refletindo a cidade inteira em suas paredes de vidro. Ela se sentiu minúscula diante de tamanha grandeza, como uma formiga observando um arranha-céu pela primeira vez. O porteiro, inicialmente desconfiado, mudou completamente de postura quando ela mencionou o nome de Rodrigo Montenegro. Em poucos minutos, ela estava dentro de um elevador panorâmico, subindo rapidamente pelos andares, enquanto a cidade ficava cada vez menor lá embaixo. Seu estômago revirava, mas não sabia se era pelo movimento do elevador ou pela ansiedade de estar ali. «Camila!» A voz de Rodrigo a fez virar quando o elevador parou no 28º andar. Ele vinha caminhando pelo corredor com um sorriso genuíno, vestindo uma camisa social azul clara, sem gravata e calças sociais escuras. Parecia mais relaxado do que no dia anterior. «Que bom que você veio. Promessa é promessa», respondeu. Ela tentando disfarçar o nervosismo. O ambiente era intimidador, paredes brancas, móveis modernos, pessoas impecavelmente vestidas caminhando apressadas com tablets e celulares. Ela se sentia como um pássaro colorido em meio a pombos cinzentos. «Antes de conversarmos sobre o projeto, quero te mostrar uma coisa», disse Rodrigo, guiando-a até outro elevador. «É meio que meu refúgio particular aqui na empresa». Eles subiram mais 2 andares até chegarem ao terraço. Quando as portas se abriram, Camila teve que colocar a mão sobre os olhos para se proteger do sol. Mas quando sua visão se ajustou, ela ficou sem palavras. O terraço havia sido transformado em um jardim suspenso magnífico. Havia árvores de diferentes espécies, canteiros organizados com flores de todas as cores, pequenas trilhas de pedra serpenteando entre a vegetação e bancos estrategicamente posicionados para a contemplação. Uma fonte de água no centro criava um som suave e relaxante, e o aroma das flores misturava-se com a brisa que vinha da cidade lá embaixo. «Meu Deus!» sussurrou Camila, caminhando lentamente entre as plantas. «Isso é incrível. Mandei construir há 2 anos», disse Rodrigo, observando a reação dela com satisfação. «Estava me sentindo sufocado neste prédio cheio de concreto e vidro. Precisava de um lugar onde pudesse respirar, onde pudesse lembrar que existe vida, além de planilhas e reuniões». Camila parou diante de um canteiro de rosas brancas, exatamente iguais às que ela vendia na rua. A ironia não passou despercebida por ela. «Deve ter custado uma fortuna», comentou, tocando delicadamente uma das pétalas. «Custou», admitiu Rodrigo. «Mas foi o melhor investimento que já fiz. Às vezes venho aqui só para pensar, especialmente quando sinto que estou perdendo a conexão com o que realmente importa». Eles caminharam até um banco próximo à borda do terraço,
de onde tinham uma vista panorâmica da cidade. São Paulo se estendia infinitamente em todas as direções, um mar de concreto pontilhado por pequenas manchas verdes dos parques. O contraste entre aquele jardim suspenso e a selva urbana abaixo era impressionante. "É bonito", disse Camila, sentando-se no banco, "mas também é meio surreal, como se fosse um pedaço do paraíso flutuando sobre o caos." "É exatamente assim que me sinto às vezes", disse Rodrigo, sentando-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Como se estivesse vivendo em uma bolha, completamente desconectado da realidade lá embaixo. "Mas você escolheu viver nessa bolha", observou Camila sem julgamento na voz. "Ninguém nasce em um terraço de cobertura." "Verdade. Mas às vezes me pergunto se realmente escolhi ou se apenas segui um caminho que já estava traçado para mim." Rodrigo olhou para as próprias mãos. "Meu pai construiu este império, eu apenas herdei. Às vezes sinto que estou vivendo a vida de outra pessoa." Camila o observou enquanto ele falava. Havia uma melancolia em sua voz que ela não havia notado. Antes, uma vulnerabilidade que contrastava com a confiança que ele projetava. "E você?", perguntou ele, virando-se para encará-la. "Já pensou em fazer algo diferente? Sair das ruas? Tentar outro caminho?" Camila ficou em silêncio por um momento, contemplando a pergunta. "Todos os dias", admitiu finalmente. "Às vezes, acordo de manhã e penso em simplesmente não sair de casa, em desaparecer, em ir para algum lugar onde ninguém me conheça e começar do zero." "Por que não faz?" "Porque tenho responsabilidades. Meu irmão mais novo, as contas para pagar." Ela pausou, como se estivesse organizando os pensamentos. "Mas também porque, no fundo, ainda acredito que as coisas podem melhorar. Que um dia vou olhar para trás e entender por que passei por tudo isso." "Como consegue manter essa esperança, depois de tudo que passou, de tudo que ainda enfrenta?" Camila sorriu, mas foi um sorriso triste. "Sabe aquela menina para quem dei a flor no dia em que nos conhecemos? No dia seguinte, ela apareceu no mesmo lugar com a mãe. A mãe veio me agradecer, disse que a filha não parava de falar sobre a moça das flores, que havia sido gentil com ela. Disse que aquela rosa havia alegrado o dia mais difícil da vida delas." O que tinha acontecido? Elas haviam sido despejadas. Estavam na rua, sem ter para onde ir, e a menina estava chorando, porque tinha perdido seus brinquedos. A mãe estava desesperada, sem saber o que fazer. Camila olhou para o horizonte. Mas aquela rosa simples fez a menina sorrir, e o sorriso da filha deu força para a mãe continuar lutando. Elas conseguiram um lugar para ficar naquela mesma noite. Rodrigo ficou em silêncio, impressionado com a história. "É isso que me impede de desistir", continuou Camila. "Esses pequenos momentos em que percebo que minha existência faz diferença, mesmo que seja de forma minúscula. Que talvez eu esteja aqui por um motivo, mesmo que eu não entenda qual é." "Você já fez mais diferença na vida das pessoas do que eu fiz em 30 anos, disse Rodrigo com sinceridade. "Eu construí empresas, acumulei riqueza, mas nunca consegui tocar a vida de alguém da forma como você faz todos os dias." "Dinheiro também pode fazer diferença", disse Camila gentilmente. "Depende de como é usado. É por isso que quero sua ajuda. Quero aprender a usar o que tenho de forma que realmente importe." Rodrigo se virou completamente para ela. "Quero aprender a ser humano de verdade como você é." Camila corou ligeiramente com o comentário. "Eu não sou especial, Rodrigo. Só faço o que acredito ser certo. E é exatamente isso que te torna especial." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando a cidade e sentindo a brisa suave que balançava as folhas das árvores ao redor. Havia algo mágico naquele momento, uma conexão silenciosa que ambos podiam sentir, mas não sabiam como nomear. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" disse Rodrigo, quebrando o silêncio. "Pode."
Você já se apaixonou? A pergunta pegou Camila de surpresa. Ela sentiu o rosto esquentar e desviou o olhar. Não, respondeu baixinho. Nunca tive tempo ou oportunidade para isso. E você? Pensei que sim, algumas vezes. Mas agora percebo que era mais conveniência do que amor. Relacionamentos que faziam sentido no papel, mas que nunca tocaram meu coração de verdade. Como você sabe a diferença? Rodrigo a olhou nos olhos e Camila sentiu seu coração acelerar. Porque agora sei como é sentir algo real, disse ele, com uma voz quase sussurrada. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Camila podia sentir a tensão no ar, uma eletricidade que parecia conectá-los de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. Rodrigo se aproximou lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Camila, disse ele, sua voz suave como uma carícia. Posso te beijar? O coração dela disparou. Nenhum homem havia feito essa pergunta antes. Nenhum homem havia se aproximado dela com tanta ternura e respeito. Ela olhou nos olhos dele e viu sinceridade, cuidado, algo que a fez sentir-se preciosa e desejada pela primeira vez na vida. Ela não conseguiu falar, mas fez um leve movimento com a cabeça, um aceno quase imperceptível que disse sim. Rodrigo aproximou-se ainda mais, colocando delicadamente uma mão no rosto dela. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, respeitoso, cheio de ternura. Foi um beijo que falava de promessas, de possibilidades, de dois mundos se encontrando pela primeira vez. Para Camila, foi como se o mundo inteiro parasse. Todas as preocupações, todas as dificuldades, toda a dureza da vida desapareceram naquele momento. Havia apenas ela, ele, e aquela sensação incrível de estar sendo amada de verdade. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Rodrigo apoiou a testa na dela e eles ficaram assim por alguns instantes, compartilhando o mesmo ar, o mesmo espaço, o mesmo momento transformador. Obrigado, sussurrou ele. Por quê? Perguntou ela, ainda tonta com a sensação. Por me deixar te beijar, por confiar em mim, por me fazer sentir vivo pela primeira vez em anos. Camila sorriu, sentindo lágrimas de alegria formando em seus olhos. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentia completa, como se uma parte que estava perdida tivesse finalmente encontrado seu lugar. Eles permaneceram ali, no jardim suspenso, abraçados e em silêncio, enquanto a cidade pulsava lá embaixo, alheia ao milagre que estava acontecendo no 30º andar daquele prédio de vidro e concreto. 3 meses haviam se passado desde aquele primeiro beijo no jardim suspenso, e a vida de ambos havia mudado de forma que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Rodrigo acordou naquela manhã de junho com uma sensação de propósito que não experimentava há anos. Hoje era o dia em que oficializaria o projeto que havia começado como uma conversa casual, mas que agora se tornara a coisa mais importante de sua vida, logo depois de Camila. O escritório de advocacia da Montenegro Tech estava repleto de papéis espalhados sobre a mesa de mogno. Contratos, estatutos, registros de fundação, tudo meticulosamente organizado para dar vida legal ao sonho que havia nascido naquele terraço florido. Rodrigo revirava os documentos pela 3ª vez naquela manhã, não porque houvesse algo errado, mas porque ainda não conseguia acreditar que estava realmente fazendo aquilo. Instituto Florescer, murmurou ele, lendo o nome escolhido para a organização. Camila havia sugerido o nome durante uma de suas longas conversas noturnas, explicando que era sobre dar às pessoas a chance de florescerem, assim como as flores que ela vendia nas ruas. O nome havia tocado algo profundo em Rodrigo, que imediatamente soube que era perfeito.
O projeto era ambicioso. Uma escola comunitária completa, instalada em um prédio de 3 andares que Rodrigo havia comprado no bairro onde Camila crescera. O local ofereceria oficinas de arte, aulas de leitura e alfabetização para adultos, cursos profissionalizantes básicos e, a pedido especial de Camila, uma estufa comunitária onde as pessoas poderiam aprender sobre cultivo de flores e plantas, tanto para consumo próprio quanto para geração de renda. Camila, disse ele ao telefone, marcando uma reunião para aquela tarde. Preciso conversar com você sobre algo importante. Pode vir ao escritório? Quando ela chegou, Rodrigo notou que ela estava mais bonita a cada dia. Não era apenas o vestido simples, mas bem cuidado que ela havia comprado com as economias dos últimos meses. Ou o cabelo que agora prendia de forma mais elaborada. Era algo em seus olhos, uma luz que não estava lá quando se conheceram. Era a luz de alguém que havia descoberto que era amada e valorizada. "O que aconteceu?" perguntou ela, sentando-se na cadeira em frente à mesa dele. Ainda se sentia um pouco desconfortável naquele ambiente formal, mas já não era o mesmo nervosismo do primeiro dia. "O Instituto Florescer está oficialmente registrado", disse Rodrigo, empurrando os documentos para ela. "É real, Camila. Vamos fazer isso acontecer." Os olhos dela se arregalaram enquanto folheava os papéis. "Meu Deus, Rodrigo, isso é sério mesmo?" "Completamente sério. E há mais uma coisa." Ele se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. "Quero que você seja a coordenadora pedagógica do Instituto." Camila ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava trêmula. "Rodrigo, eu mal terminei o ensino médio. Não sei nada sobre coordenar escola, sobre pedagogia, mas você sabe sobre pessoas, sabe sobre necessidades reais, sobre o que funciona e o que não funciona quando se trata de ajudar pessoas de verdade." Ele se virou para encará-la. "Além disso, vou providenciar uma bolsa de estudos integral para você fazer faculdade de pedagogia. É parte do pacote." "Uma bolsa de estudos?" repetiu ela, incrédula. "Camila, você tem um dom, tem uma sensibilidade para entender as pessoas que eu jamais vi em ninguém. Mas mais do que isso, você tem credibilidade na comunidade. As pessoas confiam em você porque sabem que você veio do mesmo lugar, enfrentou as mesmas dificuldades." Rodrigo se aproximou e segurou as mãos dela. "Você é a alma deste projeto. Sem você, seria apenas mais uma iniciativa social bem intencionada, mas vazia." Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Camila. "Eu não sei se consigo, Rodrigo. E se eu decepcionar você? E se eu não estiver à altura?" "Impossível", disse ele, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. "Você já provou sua capacidade todos os dias, durante anos, cuidando de estranhos na rua, dando esperança para quem não tinha nenhuma. Agora só vamos dar a você os recursos e a estrutura para fazer isso em maior escala." A notícia se espalhou rapidamente pelos círculos sociais de Rodrigo e as reações foram exatamente o que ele esperava e temia. No jantar de gala da Associação Empresarial de São Paulo, 3 semanas depois, ele enfrentou o primeiro bombardeio direto de críticas. "Rodrigo, meu rapaz", disse Eduardo Silveira, um empresário de 60 anos que havia sido amigo de seu pai. "Ouvi rumores sobre esse seu projeto social. Esperava que fossem apenas fofocas." "Não são fofocas, Eduardo. É algo que levamos muito a sério. E também ouvi dizer que você está namorando uma vendedora ambulante." A forma como o homem pronunciou as palavras deixou claro o desprezo. "Filho, você está jogando sua reputação no lixo." Rodrigo sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. "Estou namorando uma mulher extraordinária que acontece de vender flores, e ela será a coordenadora do instituto." "Coordenadora? Rodrigo, pelo amor de Deus!" Eduardo balançou a cabeça exasperado.
Você vai colocar uma pessoa sem qualificação alguma para dirigir um projeto que custa milhões? Seus acionistas vão ter um ataque quando souberem. Os acionistas podem confiar no meu julgamento. Sempre puderam. A voz de Rodrigo estava controlada, mas fria como gelo. E quanto à qualificação, Eduardo, me diz uma coisa. Quantas pessoas sua fundação efetivamente tirou da pobreza nos últimos 5 anos? Isso não vem ao caso. Vem sim, porque a Camila, apenas vendendo flores na rua e fazendo pequenos gestos de bondade, impactou mais vidas positivamente do que a maioria das instituições de caridade desta cidade. O constrangimento foi palpável. Mas Rodrigo não se importou. Deixou o jantar mais cedo e foi direto para a casa de Camila, precisando vê-la, precisando lembrar-se do porquê estava fazendo tudo aquilo. Encontrou-a estudando na pequena mesa da cozinha, rodeada de livros de pedagogia que ele havia comprado para ela. A luz da lâmpada iluminava seus cabelos castanhos enquanto ela fazia anotações em um caderno simples. A cena era mais bela para ele do que qualquer obra de arte que possuía. Como foi o jantar? E perguntou ela, levantando os olhos quando ele entrou. Como esperado. Críticas, desaprovação, gente pequena tentando diminuir algo grande. Ele se sentou ao lado dela e observou suas anotações. Como estão os estudos? Difíceis, mas fascinantes. Estou aprendendo tanto sobre teorias de aprendizagem, sobre como diferentes pessoas processam informação. Ela parou, notando a expressão dele. Você está preocupado com o que eles disseram, não está? Não com o que disseram sobre mim, mas fico preocupado com o que podem dizer sobre você. Camila fechou o livro e segurou o rosto dele entre as mãos. Rodrigo, eu cresci sendo julgada, sendo vista como menos, sendo tratada como invisível. Se eu sobrevivi a isso, posso sobreviver a alguns empresários mal-humorados. Mas você não deveria ter que sobreviver a nada. Deveria ser respeitada, valorizada. E eu sou, por você, pela comunidade, pelas pessoas que realmente importam. Ela o beijou suavemente. Deixa eles falarem. A gente tem trabalho a fazer. E trabalho é o que não faltou. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções, desafios e pequenas vitórias. O prédio foi reformado completamente, transformado em um espaço acolhedor e funcional. Camila trabalhou lado a lado com arquitetos e decoradores, garantindo que cada ambiente fosse pensado para as pessoas que iriam utilizá-lo. Não muito formal a ponto de intimidar, mas também não infantilizado. A estufa comunitária foi seu projeto especial. Ela insistiu que fosse construída no terraço, criando um jardim suspenso similar ao de Rodrigo, mas voltado para a produção e o aprendizado. As pessoas precisam ver que podem criar beleza, explicou ela para a equipe de construção. Precisam tocar a terra e ver algo crescer. É terapêutico e prático ao mesmo tempo. As inscrições para os cursos começaram 2 semanas antes da inauguração oficial. Camila havia passado meses visitando a comunidade, conversando com mães, jovens desempregados, idosos que queriam aprender a ler, explicando o que o Instituto ofereceria. Sua credibilidade era inegável. Todos conheciam a menina das flores que havia crescido ali, que havia enfrentado as mesmas dificuldades e que agora voltava não para dar esmola, mas para oferecer oportunidades reais. Dona Camila disse, Josefa, uma senhora de 60 anos que cuidava de 5 netos sozinha. É verdade mesmo que vocês vão ensinar a gente a ler de graça? É verdade, dona Josefa. E também vamos ter uma creche para as crianças ficarem enquanto as mães estudam. E esse moço rico que está com você, ele não vai querer nada em troca? Camila sorriu. Ele só quer que o projeto dê certo, que as pessoas tenham chances melhores na vida. Mas por quê? Rico não faz nada de graça. Porque às vezes as pessoas mudam, dona Josefa. Às vezes elas descobrem que existe algo mais importante que dinheiro.
A véspera da inauguração foi uma noite de insônia para ambos. Rodrigo e Camila ficaram no instituto até tarde, verificando cada detalhe, cada sala, cada equipamento. Quando finalmente se sentaram no banco da estufa, rodeados pelo aroma das primeiras flores que haviam plantado ali, o silêncio foi carregado de emoção. "Você tem certeza que estamos fazendo a coisa certa?" perguntou Camila, apoiando a cabeça no ombro dele. "Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida", respondeu Rodrigo, beijando o topo de sua cabeça. "Você transformou não apenas este lugar, mas transformou a mim. Me ensinou que a vida pode ter um propósito maior do que acumular riqueza. E você me ensinou que sonhos podem se tornar realidade", disse ela, entrelaçando os dedos nos dele. "Que às vezes o universo coloca pessoas no nosso caminho para mudar tudo." O dia da inauguração amanheceu ensolarado e perfeito. Às 10 da manhã, uma multidão se reuniu em frente ao Instituto Florescer. Havia pessoas da comunidade, jornalistas, alguns empresários que Rodrigo havia conseguido convencer a apoiar o projeto, e até mesmo Eduardo Silveira, que havia aparecido mais por curiosidade do que por apoio. Camila estava linda em um vestido azul marinho simples, mas elegante, o cabelo preso em um coque baixo, usando os brincos de pérola que Rodrigo havia dado a ela no mês anterior. Ela não estava nervosa. Estava radiante. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se exatamente onde deveria estar. "Senhoras e senhores", disse Rodrigo ao microfone, "hoje não estamos apenas inaugurando um instituto, estamos plantando sementes de esperança em solo fértil. E quem melhor para falar sobre isso do que a pessoa que inspirou tudo isso, nossa coordenadora pedagógica, Camila Santos." Camila se aproximou do microfone com passos firmes, o coração cheio, mas tranquilo. Olhou para as faces conhecidas na multidão. Dona Josefa, a menina para quem havia dado a primeira rosa, Joana, a florista, dezenas de outras pessoas cujas vidas haviam se cruzado com a sua ao longo dos anos. "Quando eu era pequena", começou ela, sua voz clara e emocionada. "Minha mãe me dizia que cada pessoa que nasce neste mundo tem um propósito. Durante muito tempo, eu achei que o meu propósito era apenas sobreviver. Trabalhar duro, cuidar da família, aguentar as dificuldades." Ela fez uma pausa, olhando para Rodrigo, que a observava com uma expressão de orgulho e amor que a fez sorrir. "Descobri que eu estava errada. Meu propósito não era apenas sobreviver, era florescer e ajudar outros a florescerem também. Este instituto não é apenas um prédio com salas de aula, é um lugar onde acreditamos que cada pessoa tem um potencial único, um talento especial, uma contribuição importante a dar para o mundo." A multidão estava em silêncio completo, absorta em cada palavra. "Sei que muitos de vocês estão aqui porque conhecem minha história. Sabem de onde vim, sabem as dificuldades que enfrentei, mas estou aqui para dizer que essas dificuldades não me definem, me prepararam. Me prepararam para entender vocês, para lutar por vocês, para construir algo que realmente funcione para pessoas como nós." Lágrimas começaram a rolar por vários rostos na plateia. O Instituto Florescer é nosso, é de cada mãe que sonha com um futuro melhor para seus filhos, de cada jovem que quer uma oportunidade real, de cada pessoa que se recusa a aceitar que as coisas sempre serão como são. Vamos florescer juntos. O aplauso foi ensurdecedor. Pessoas choravam, gritavam palavras de apoio, se abraçavam. Rodrigo se aproximou de Camila e a abraçou forte, sussurrando em seu ouvido: "Você é incrível." Enquanto a multidão se dispersava para conhecer as instalações, Rodrigo e Camila ficaram por alguns minutos observando a movimentação. Crianças correndo pelos corredores, adultos fazendo perguntas sobre os cursos, idosos explorando a biblioteca recém-inaugurada. "É tudo o que imaginamos", disse Camila, apoiando-se nele. "É mais do que imaginei",
corrigiu Rodrigo, porque não imaginei que no meio de tudo isso eu encontraria você. Encontraria amor de verdade. Ela se virou para encará-lo, os olhos brilhando de felicidade. Você acredita em destino? Nunca acreditei. Sempre achei que a vida era sobre planejamento, estratégia, controle. Ele sorriu, tocando o rosto dela suavemente. Mas você me ensinou que às vezes as melhores coisas acontecem quando a gente menos espera, quando a gente se abre para a possibilidade de que o universo tem planos melhores que os nossos. Te amo, disse ela, simplesmente. E eu te amo, respondeu ele. Não apenas pelo que você é, mas pelo que você me ajudou a me tornar. Eles se beijaram ali, no meio do movimento do instituto, cercados pelo barulho alegre de sonhos se tornando realidade. Era um beijo de promessa, de futuro compartilhado, de duas pessoas que haviam encontrado no amor a força para transformar não apenas suas próprias vidas, mas a vida de uma comunidade inteira. 6 meses depois, o Instituto Florescer havia matriculado mais de 300 pessoas em seus diversos cursos. A taxa de conclusão era impressionante e as histórias de sucesso se multiplicavam. Rodrigo e Camila haviam se casado numa cerimônia simples e linda no jardim do Instituto, com a presença de toda a comunidade. E toda tarde, quando o trabalho terminava, eles subiam para a estufa no terraço e regavam juntos as flores que haviam plantado. Algumas eram rosas vermelhas, outras brancas, outras amarelas. Mas todas floresciam forte e belas, assim como o amor que havia nascido entre uma vendedora de flores e um empresário, provando que milagres acontecem quando duas almas se encontram no momento certo, no lugar certo, com o coração aberto para amar e ser amado. O amor deles não havia nascido da caridade ou da necessidade. Havia nascido do reconhecimento mútuo de que juntos eram mais fortes, mais completos, mais capazes de fazer o bem no mundo. E isso, descobriram eles, era a definição mais pura de amor verdadeiro. A lua cheia banhava o terraço do Instituto Florescer com uma luz prateada e suave. Era tarde da noite e a cidade dormia lá embaixo, mas Camila permanecia entre as flores do jardim suspenso, regando as hortênsias recém-plantadas. O som da água, o perfume da terra úmida e o zumbido distante do trânsito criavam uma melodia tranquila. Rodrigo subiu silenciosamente, trazendo 2 canecas de chá de camomila. Ao vê-la de costas, envolta pela luz lunar e cercada de flores, sentiu um calor doce no peito, um amor silencioso e cheio de gratidão. Aproximou-se devagar e estendeu uma das canecas. Você sempre me encontra quando mais preciso, disse Camila, aceitando o chá com um sorriso cansado. E você sempre está aqui quando o mundo precisa de você, respondeu ele, sentando-se ao lado dela no banco de madeira que eles mesmos haviam pintado juntos. Mesmo depois de um dia cheio, você cuida das flores como se fossem gente. É que elas são, disse ela. Cada uma conta uma história. Essas aqui, por exemplo, foram plantadas pela turma de jovens que terminou o curso de jardinagem. Eles disseram que era a forma deles agradecer. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, observando a expressão serena da esposa. Hoje o Instituto completou 1 ano. Eu sei, estava pensando nisso agora. 1 ano de sorrisos, histórias, mudanças. 1 ano do nosso milagre. Foi você quem fez tudo isso florescer, Camila. Ela virou-se, os olhos úmidos e brilhantes. Foi nós. Você acreditou em mim antes mesmo que eu acreditasse. Rodrigo a envolveu em um abraço silencioso. Ali, entre as flores, eles não eram um milionário e uma ex-vendedora de rua. Eram apenas 2 corações que se encontraram no caos e aprenderam a crescer juntos. Tenho uma surpresa, disse ele, quebrando o silêncio com um sorriso misterioso.
Mas só se fechar os olhos. Camila riu. Você ainda guarda surpresas, mesmo depois do casamento? Principalmente depois. Ela fechou os olhos. Rodrigo tirou de dentro do paletó uma pequena caixinha de madeira esculpida com desenhos florais. Ao abri-la, revelou uma aliança dourada, com uma única palavra gravada por dentro. Florescemos. Você já tem uma aliança, eu sei, disse ele. Mas essa é simbólica, é do Instituto. Quero que todos saibam que este lugar floresceu com você. E quero que quando nossos alunos vencerem, vejam que tudo começou com uma flor e um gesto. De bondade. Camila não disse nada, apenas chorou em silêncio, o coração explodindo de amor e gratidão. Ela pegou a aliança e colocou no dedo ao lado da que já usava. Eu vou usar com orgulho, disse ela, porque se um dia o mundo esquecer quem eu sou, essas flores vão lembrar. Rodrigo segurou sua mão e juntos olharam para o céu, onde as estrelas pareciam sorrir. No jardim suspenso, entre a cidade que jamais dormia e os sonhos que jamais morriam, dois corações sabiam que haviam encontrado, um no outro, o lar mais bonito que já poderiam ter.